homens e mulheres que não vão desistir e que vão bater de frente com toda a hoste espiritual de maldade, seja de enfermidade, seja demoníaca, todo principado, toda potestade, tudo que se levantar nas regiões celestiais para causar danos, dor ou sofrimento. A palavra diz que nós somos chamados e capacitados, treinados, nós somos delegados a ir e combater as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E aqui também. Então, para a glória do nome do Senhor, hoje nós vamos ter esse testemunho maravilhoso, que é o testemunho da nossa irmã Duane, que não está nesse momento assistindo, né, a nossa transmissão, mas a diaconisa Flaviana está aí e sempre deu notícias no grupo, né, pediu orações. Eu fui lá em BH visitar, fui em Belo Horizonte, no hospital, visitá-la, orar por ela. É um testemunho lindo, maravilhoso, e da obra que Deus fez também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Em primeiro lugar, é salvação. Deus, o prazer de Deus, irmãos, no ser humano. O homem, às vezes, comete a tolice de pensar que Deus quer que ele seja rico, milionário. Se for, é consequência de obediência e de Deus achar graça no homem para isso. Mas o prazer de Deus para com o homem é que o homem tenha salvação em Cristo Jesus. O resto vem como consequência de obediência. Vamos ficar bilionário, você ficar rico, você ficar, é consequência. Porque a Bíblia nunca fala que o homem tem que ser pobre, miserável, que a Bíblia nunca fala que o homem veio aqui para ser... a Bíblia não fala também que o homem vai ter tudo o que ele quer. Mas a Bíblia fala assim, no mundo, Jesus disse isso, no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. É para isso que nós estamos aqui, para combater o bom combate, para intercedermos uns pelos outros, buscar o favor de Deus uns pelos outros e alcançarmos a graça de Deus, não só para nós, mas também uns para os outros. Assim somos nós diante do propósito de Deus. E agora a chuva aumentou mais. Se eu não tivesse mudado de lugar, talvez vocês iriam ouvir, sim, o barulho da chuva. Mas vamos abrir a nossa Bíblia, quem tem a Bíblia, quem não tem, ouça, e quem quiser anotar aí, por favor, pegue a sua caneta, pegue aí a sua agenda, o seu papel, e nós vamos estudarmos juntos a palavra de Deus. 1 João, no capítulo número 5. 1 João, capítulo número 5. O texto é longo, mas é para você entender o assunto, ficar bem inteirado sobre o assunto que eu quero falar hoje. Vamos lá, 1 João, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim. O título do capítulo diz: A fé em Jesus e as suas consequências. Vamos ver, então, o que a palavra diz sobre isso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são
pesados, porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três concordam num, ou são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam também em um. Os três são, versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que deu seu filho, que de seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Bom, esta palavra, aliás, antes de falar, eu quero... Vamos lá. Papai querido, em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, Pai, ser grato ao Senhor por esta oportunidade. Pelos seus filhos e filhas, Pai, que neste momento se reúnem, Pai, cada um no seu local, mas bem distante, mas bem próximo do Senhor. Estamos aqui reunidos, ó Pai, porque cremos na sua presença, cremos que o Senhor age em nosso favor, e é por isso que estamos aqui, porque cremos na sua palavra, e a sua palavra é a verdade. Cremos, ó Pai, no teu Filho único, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Cremos no Espírito, que é a água, que é a fonte que supre, que nutre, e que faz com que nós tenhamos nossas necessidades supridas. Então, meu Deus, crendo nesta palavra, crendo nas promessas, crendo no cumprimento, ó Pai, que o Senhor tem para nós na tua palavra, de nos curarmos, de nos libertarmos e de nos conduzirmos à vida eterna, à salvação em Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui. Quero te louvar, quero te exaltar, quero glorificar e bendizer o seu nome pela sua grandeza, porque tu és bom, Senhor. E obrigado por estar conosco nesta noite. Que seja noite de cura para nosso ser, que a nossa alma, Pai, seja curada, que o nosso espírito seja alimentado e que o nosso entendimento, Pai, seja alcançado pelo Senhor. Já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, para quem chegou agora, nós estamos estudando 1 João capítulo 5 e lemos dos versículos 1 ao 13. Eu estou aqui com muita alegria hoje. Eu acho que no sábado eu estava com dengue. Passei mal no sábado, fiquei esquisito no domingo, segunda, terça, ontem, e hoje eu estou aqui. Um ex-dengoso, eu acho. Essa noite ainda passei mal ainda. Dormi mal, mas estou aqui com alegria, porque Deus é o meu ajudador, Ele que me dá força para caminhar. Né? Muita gente fala que esse negócio de dengue é terrível. Coça, não sei o que mais. Coça, eu acho que eu cocei em algum lugar aqui.
Mas hoje eu estou aqui para a glória do Senhor com alegria, porque se eu fosse eu não conseguia arrumar tempo para ficar de cama. Não é? Eu queria ficar de cama hoje, não deu não. Eu queria ficar de cama para, tipo, sabe, aproveitar a desculpa para descansar, falar assim, ó, vou fazer nada, não teve jeito. Eu tive que deixar a dengue de lado e estou aqui glorificando o Senhor, me alegrando na presença do Senhor, porque Ele é bom. E não me deu tempo para ter, digamos assim, né, para usar a dengue, se é que eu posso dizer isso. Então tá bom, estou aqui com alegria, restaurado, renovado, trabalhei hoje o dia todo para a glória do Senhor, estou bem. Mas ontem eu estava mal. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Já fui fonte seca, hoje eu sou temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Já estou bem, graças a Deus. Que coisa boa. Nem sabia que o apóstolo estava doente. Oi? Nem sabia que o senhor estava doente. Pois é, mas quando eu penso que eu estava, eu já não estou mais e Deus já me tirou disso. Eu não Que sei se eu já coisa boa. comentei aqui, que esse negócio de dor e enfermidade chega em mim, mas eu falo, Deus, ó, isso aqui não me pertence, não. Aí Deus manda embora. Que Mas bom. vamos lá. Vamos falar de vencer o mundo, que é o assunto que o apóstolo João retrata neste assunto. E o texto que nós lemos diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo aquele que ama a Deus é nascido dele. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando eu falo mundo, às vezes nós entendemos de uma forma, por exemplo, o sistema ou o globo terrestre, que podemos chamar de mundo de plenitude ou de um espaço físico onde homens vivem. Só faltava um telefone tocar aqui agora. Mas eu não vou atender. Aí, o que acontece? O mundo, na verdade, não é o globo terrestre ou o espaço físico onde nós vivemos. Até mesmo nós, às vezes, em nossas palavras, em nossas colocações, nós colocamos que o mundo está perdido, que o mundo já era. E a própria Bíblia diz, né, que o mundo jaz no maligno. Mas só que a Bíblia fala, quando se refere a mundo, está se referindo aos cidadãos ou os habitantes da Terra. Porque se todos os habitantes forem retirados da Terra, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar matéria, que não vai influenciar o mundo em nada, a não ser a podridão que os homens vão deixar por aqui. E como consequência dessa podridão, nós estamos vendo os danos que a humanidade tem sofrido como consequência de seus atos. Agora, nós vamos entender mundo é o seguinte, as atitudes dos homens que vivem na Terra. Então, mundo vai englobar o quê? Vamos dizer assim, vamos colocar num pacote os seres humanos que vivem aqui e que não temem a Deus e que praticam atos, atrocidades ou coisas ou barbaridades que são conhecidas como abominações pelo Senhor e que traz consequências gravíssimas aos habitantes dessa terra pelos atos que a humanidade comete. Aí nós vamos ver o quê? Por exemplo, a Bíblia diz que o príncipe deste século, olha só, século também a Bíblia às vezes
se refere ao mundo como século. O príncipe deste século tem cegado o entendimento das pessoas. Isso faz com que pessoas cegas, não físicas, 99,9, delas não são cegas físicas, mas a Bíblia os chama de cegos espirituais. Aquele que vê, mas não quer ver. Jesus diz que o pior cego é o que não quer ver a direção em que a humanidade está caminhando de acordo com seus atos praticados, fora do temor de Deus, ou fugindo dos princípios, dos padrões estabelecidos por Deus na sua palavra, para que o ser humano, além de viver bem aqui, além de adoecer menos, além de sofrer, digamos, consequências pelos seus atos, ou transmitir, porque automaticamente alguém vai ajudar a pagar o preço. Vamos dizer, eu estava tomando banho, o Espírito Santo falando assim comigo, lá no Egito, Deus mandou uma praga de cada vez. E nós, não vou entrar nesse assunto hoje, mas depois eu vou pregar sobre as 10 pragas, mas nós estamos, o Espírito Santo falando comigo, e eu pensei, isso é verdade. Nós estamos vivendo as 10 pragas de uma vez. Pensa bem, o que nós estamos vivendo nos últimos dias. É um tipo de doença num lugar, é um tipo de consequência no outro, é um desastre no outro, é uma ação de temperaturas altas no outro lugar, a gente morrendo de calor, a gente morrendo de afogada, a gente morrendo disso, a gente morrendo daquilo, e praga de bichos, praga na lavoura, praga em tudo enquanto há. E a terra seca, falta de chuva num lugar, outro lugar chove demais, e chuva demais também é maldição, porque causa estrago, causa danos, causa dor e causa sofrimento. A palavra, 1 João, nós lemos aqui no versículo, no 1 João capítulo 4, nós não lemos, mas no versículo 8 diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E muita gente perde a bênção. Por isso, muita gente tem perdido a salvação. Por isso, por esta palavra, Deus é amor. Mas é justiça. Aí nós vamos aprender o quê? Olha, peraí, se Deus é amor, se Deus é maravilhoso, se Deus é fiel, se Deus é tremendo, se Deus é lindo, se Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, seria motivo de temê-lo, mas ainda pelo que ele é, pela sua grandeza, e glorificar o nome do Senhor, porque ele é bom, porque ele é bondoso, ele é benigno, a sua bondade, a sua benignidade e a sua misericórdia dura para sempre. Mas algo me chama a atenção, Isaías capítulo 45, no versículo 5. Quando a gente pensa assim, e muita gente está perdendo a salvação, está perdendo a bênção, está perdendo o seu milagre, perdendo a cura, porque pensa só por esse ponto de vista, Deus é amor. E muita gente entende assim, se ele é amor, ele não vai permitir que algo ruim aconteça. Se ele é amor, ele não vai estender as mãos, ou como muitos chamam de pesar a mão. Deus vai pesar a mão sobre fulano, Deus vai pesar a mão sobre uma nação, Deus vai pesar a mão sobre um país. Mas olha só o que ele fala, o próprio Deus fala, Isaías 45:5, eu sou o Senhor, e não há outro. Ele disse, não há Deus fora de mim. E ele fala comigo e com você, eu te cingirei, ainda que você não me conheça, para que você saiba, ou seja, até o tempo de chegar diante dele, ou conhecer a palavra dele, como eu estou ministrando aqui agora. Então, esse tempo é conhecido por Deus como o tempo da ignorância. Então, Deus não leva em conta o nosso passado, o tempo da nossa ignorância. Aí ele fala, eu te cingirei, que é isso, proteção, ainda que você não me conheça, para que você saiba que desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim, não há Deus. E ele disse, eu sou o Senhor e não há outro. Aonde muitos pecam? Ele disse, eu formo a luz e crio as trevas.
eu faço a paz, eu crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Quando o Senhor fala, Isaías 43:13, ele disse, ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes da criação do mundo, ele disse, eu sou Deus. E não há ninguém que possa fazer alguma coisa e escapar das mãos do Senhor. Ele disse, operando eu, quem impedirá? Isso nos leva a entender que, em primeiro lugar, não adianta nada lutar contra o poder de Deus. Não adianta lutar contra ou pensar que nós podemos, às vezes, com o nosso argumento, nós podemos vencer ou retirar alguma coisa de Deus argumentando quando estamos agindo de forma ou agimos de forma errada ou até mesmo pecamos. Deus não leva em consideração nós como seres humanos quando falhamos e necessitamos do perdão dele. Isso aí não. Quando nós nos colocamos diante dele, reconhecendo que pecamos. E Jesus, sempre que alguém o procurava, talvez sofrendo uma enfermidade, como consequência de pecado, ele sempre falava, a tua fé te salvou, antes de curar. A tua fé te salvou. Vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então Deus está dizendo lá no Êxodo, para libertar o povo do Egito, Moisés falou, Senhor, Faraó, eu vou falar que é o Senhor e pronto, acabou, que Faraó é o inimigo. Então eu vou falar, Deus me mandou aqui, o Senhor vai fazer o que tiver de fazer e pronto, acabou. Mas agora, o seu povo, era como se ele tivesse falado assim, e ao mundo, como eu vou falar para o mundo que era o povo dele, que é um povo incrédulo, um povo obstinado, um povo de dura serviço, um povo que até hoje, se você for ver, Israel é um dos países mais incrédulos do mundo. E é o povo de Deus, é o povo que Deus escolheu para abençoar, e é o povo que Deus abençoa, mesmo eles rebeldes e desobedientes. Só que tem um detalhe. Quando o inimigo levantou, como foi na época do nazismo, Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus no extermínio. Porque Deus permitiu. Então ele é amor, mas ele é justo, e ele é justiça, e ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Deus, na palavra aqui, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas ele fala que se nós tivermos fé, se nós temermos a ele, e se nós depositarmos nossa confiança nele, a palavra diz, né, como diz no Salmo 91, 1.000 pode cair do seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor dará ordem a seus anjos, a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, até para que você não tropece com o teu pé em uma pedra. Então, Deus está falando que até para você, até de tropeçar, ele vai te dar livramento, porque ele é amor e ele cuida com zelo. E não adianta apresentar argumentação diante do Senhor. Para com o Senhor é assim, argumento não solidifica relacionamento. Nós temos que sermos, Senhor, não deu para fazer isso por isso. Temos que ser sinceros, porque não vai adiantar, porque na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, ele vai saber a veracidade dos fatos. Aliás, antes de serem formulados, os nossos pensamentos já são conhecidos por ele. Então, com Deus não tem argumento. Com Deus tem conversa séria. Papo reto com Deus. É isso? É sim, sim. Não, não. É o jeito que ele nos ensina segundo a palavra, né? E aí, esse amor ágape, amor universal, ele vai explicar ele onde? Em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que significa isso? Ele deu o maior exemplo. Ele enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não perca a sua bênção, não perca a sua salvação, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, ele não deixou explícito a medida desse amor. Ele não deixou explicado como seria esse amor. A Bíblia só se refere a Deus amou o mundo de
tal maneira que ele deu o seu único filho, seu filho unigênito, o seu melhor, o seu tudo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, tenha a vida eterna. O versículo 2 do texto que nós lemos diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Não é? Olha só que coisa difícil. Isso. Jesus falar que nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que orar pelos que falam mal de nós. Nós temos que orar pelos que nos difamam. Orar pelos que nos caluniam. A gente fica bravo, não fica quando alguém está falando mal da gente, se levanta contra a gente. Mas Jesus mandou a gente orar por essas pessoas. Aí quando nós entendemos a questão pelo âmbito espiritual. Porque nós lemos 1 João semana passada, nós estudamos. Ele fala assim: se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou injuriados, ou difamados, ou caluniados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, a parte mais difícil é eu ter o coração quebrantado e a mente trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, para entender que quando alguém se levanta contra a minha pessoa, ou falando mal, qualquer coisa, a minha mente vai custar administrar isso. Vai custar processar isso, sabe por quê? Porque o primeiro reflexo da gente, o primeiro sentimento da gente é de raiva, é de ódio, é talvez até de achar que aquela pessoa se levantou com um sentimento de ingratidão, porque às vezes é pessoa que você ajudou, é pessoa que você orou por ela, é pessoa que você trabalhou por ela, intercedeu por ela. Mas aí a palavra está dizendo: bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, se alguém está se levantando contra você, se alguém está te caluniando, se alguém está falando mal de você, é motivo de se alegrar, porque assim você está se alegrando no fato de ser participante das aflições de Cristo. Isso, o apóstolo disse, que nós então somos... Porque, na verdade, é o seguinte: a partir do momento que nós conseguimos assimilar, administrar isso aí, entender que a pessoa está sendo usado pelo adversário, aí sim, aí nada pode nos parar. Porque agora nós descobrimos o verdadeiro princípio, que é os princípios ensinados, estabelecidos por Jesus, que ele disse: olha, que não chega a ser isso, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Não quer dizer que você tem que virar saco de pancada, não. Mas quando isso chega a acontecer, ou chega a vir esse pensamento, é porque nós chegamos em um nível espiritual, intelectual, um nível tão elevado, mas tão elevado, que nós estamos alcançando um nível de santidade, que é o nível almejado, desejado e esperado por muita gente que não consegue. Porque o seu eu fala mais alto. O eu, na nossa vida, é o eu que nos estraga. É o egocentrismo, é eu no centro. É que faz com que eu perca a bênção, porque eu não consigo trabalhar na minha mente. Porque vocês sabiam que o maior campo de batalha, muita gente apanha feio do diabo por isso. Que as nossas guerras, elas são vencidas aqui. Enfermidades, dores, pelejas, levantes do adversário usando pessoas. É aqui, ó. O nosso maior campo de batalha é aqui. Inclusive, no próximo, se vocês quiserem, na próxima célula, eu vou falar sobre isso, sobre a armadura de Deus e a importância de cada peça da armadura, armamento, equipamento espiritual, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé,
espada do Espírito, lombo cingido com a verdade, pés calçados na preparação, na sandália do Evangelho, na preparação do Evangelho da paz do Senhor. Porque a primeira coisa que nós precisamos vencer, a primeira batalha que nós vencemos, em primeiro lugar, eu sempre falo isso, a primeira guerra que eu venço é contra mim mesmo, é contra o eu. E aí depois vem o quê? As guerras da mente, o campo de batalha, que precisa estar sempre, sempre protegido contra os ataques, contra as investidas do nosso adversário. E se vem aqui e a gente não sabe assimilar e se preparar para combater, a gente entra em conflito despreparado e apanha feio do adversário, por isso que perdemos as pelejas da vida. Mas nós vamos aprender sobre isso, né? Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 3, diz assim: tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Olha que coisa mais linda. Jó, capítulo 28, versículo 28, fala que de tudo que o homem tem a saber, o fim é: teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. É o intelecto, a mente, é o campo de batalha bem preparado, né, bem administrado para vencer os combates. Então, quer dizer, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quer dizer, de tudo que o homem tem que saber o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa é a maior sabedoria que o homem pode ter. O versículo 4 diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, quer dizer, o mundo, como eu já expliquei anteriormente, está aí fora. Mas as influências do mundo, vou abrir um parênteses aqui para me explicar uma coisa, por exemplo, sobre o carnaval. O carnaval, eu vou falar assim, que foi uma festa, vamos chamar assim, melhorada, para não ser escancaradamente, olha só para vocês verem, uma festa programada para o tempo que saiu a ordem da prisão de Jesus. Quer dizer, de lá para cá, eles deram só uma roupagem, ou melhor, tiraram a roupa. Não é? E alguns fantasiaram aí do que quis e etc e tal. Mas o carnaval é a festa de quando foi liberado o decreto para prender Jesus. E quem é que, olha só para vocês verem, e quem é que se alegrou com esse decreto de prisão? O próprio povo que gritou: crucifica-o. Quem eram? Se você ler João, capítulo 1, versículo 11, lá está escrito o quê? Jesus veio para quem? Para os seus, aquele povo lá, que gritou: crucifica-o, e que de vez em quando paga um preço altíssimo com os levantes do adversário. Ele veio para os que eram seus, João capítulo 1, versículo 11. Mas os seus não o receberam e gritaram: crucifica-o. Aí entra eu e você. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, os mesmos que gritaram: crucifica-o, quando saiu aquele decreto, se alegraram. Por que existe agora a quarta-feira de cinzas? Agora, irmãos, o negócio apertou mais ainda, porque 15 dias antes
já tem carnaval. É muita falta do que fazer, né? E 15 dias depois também tem. É o pré-carnaval e o pós-carnaval e o carnaval em si, cheio de tragédia e confusão. Agora, entrar, não é o período da quarta de cinzas, no caso foi ontem, e hoje, quaresma. Então, quer dizer, muita gente, né, talvez o que seria a oportunidade do arrependimento, que não tem lógica, isso não tem explicação, porque se no carnaval do ano passado, quem tinha que se arrepender cometeu barbaridade, atrocidade. Já se arrependeu, esse ano não ia fazer mais. Jesus falava com quem pecava e procurava e falava, olha, teus pecados te são perdoados, né? Vá, teus pecados, olha, tua fé te salvou, vá e não peques mais para que não te suceda algo pior. Então, quer dizer, a partir de agora entra o período da quaresma, que é o tempo da caça, o tempo da aflição, o tempo agora que Jesus já foi liberado do decreto de prisão dele, e ele seria procurado. Então, hoje, a partir de hoje, 40 dias, até chegar a Semana Santa, né, que é a semana onde ele foi preso, e passou lá pelas aflições, pelos açoites, pelos julgamentos e etc., até na sexta-feira, né, ele ser crucificado. Até aí a hipocrisia entra, né? Farisaísmo, porque eles crucificaram Jesus na sexta para não trabalhar no sábado. Mas até aí o diabo atirou no pé. Um dia eu vou falar sobre esse assunto, talvez no decorrer desse período. Porque Jesus, no sábado, enquanto muitos aí estão aí na religiosidade, dizendo que não pode fazer nada no sábado, porque é o Shabbat Shalom, Jesus veio aqui, se você ler os evangelhos, você vai ver Jesus dando uma lição sobre esse assunto, porque eles eram mais preguiçosos do que vamos dizer assim, né, do que tementes. Porque, na verdade, quando eles estavam lá, né, no sábado ali, se regozijando porque tinha matado Jesus, porque José de Arimateia sepultou o corpo e tal, e eles achavam que Jesus estava no túmulo. Mas a palavra diz o quê? Jesus desceu às profundezas, às cadeias mais baixas da terra e foi ao império das trevas. Jesus foi no império de Satanás. E a minha Bíblia diz que quando ele desceu, isso foi no sábado, porque domingo de manhã ele já ressuscitou. E a Bíblia diz o quê? Que ele foi lá por quem? Ele foi lá porque se ele não tivesse ido, hoje eu e você estaríamos sobre o domínio das trevas. Porque o mundo, como diz a palavra, jaz no maligno. Então, muitos ainda são prisioneiros, são escravos de Satanás porque desejam ser. Aí Jesus vai falar em João 8,32, a palavra que o ex-presidente gostava de falar, né? João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade desceu às cadeias mais baixas da terra, às profundezas da terra, e tomou da mão de Satanás toda a cédula de acusação que era contra mim e contra você, e ele arriscou, rasgou, e agora, portanto, segundo o apóstolo Paulo deixou registrado, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito e são cheias do Espírito Santo de Deus. E falam segundo o Espírito Santo. É isso. Então, a quaresma, eu não vou continuar com esse assunto depois, no decorrer das ministrações, eu falo sobre esse assunto, não é? Agora, a partir do domingo da Páscoa, Jesus ressuscita para provar para nós que ele venceu a morte, que ele venceu o mundo, que ele venceu o diabo, ele venceu a cruz, e para isso, fez isso para nos dar a vida eterna. Para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Então, a partir do momento que ele ressuscita, começa, então, o período, a partir do domingo da Páscoa, que também eles celebravam na época a festa das primícias e dos pães asmos. Então, a partir daí, começa os 50 dias, né, entre
a Páscoa e o Pentecostes. 7 semanas, mais um dia. Então, quer dizer, agora, a partir do momento da quaresma, nós vamos pregar sobre a aflição de Cristo, sobre a salvação em Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre isso, porque é nosso dever informar e estarmos informados. Mas agora, a partir do momento que entrar o domingo da Páscoa, que vier o domingo da Páscoa, nós vamos ter 50 dias, 7 semanas, mais um dia, né, para nós falarmos da promessa de que Deus fez em Joel, capítulo 2, versículo 28. Aí nós vamos ter 50 dias para falarmos e dar início às festas bíblicas, né, que é maravilhoso. E queremos ser abençoados, vamos celebrar festas bíblicas. Queremos ser prósperos, vamos celebrar festas bíblicas. Queremos receber o agir de Deus, porque Ele se agrada e Ele diz que isso tem que ser celebrado por estatuto perpétuo. Vamos celebrar festas bíblicas. Ainda que não consigamos celebrar na íntegra, como eles fazem lá, igual a festa de tabernáculo, né, faz cabana. Mesmo os bilionários de lá fazem cabanas nos quintais, né? Quando vai chegando outubro, né, na época das festas de tabernáculo, festa maravilhosa, festas cabanas, eles fazem as tendas nos quintais da casa. Nós aqui fazemos dentro da igreja uma tenda e pregamos sobre o assunto para lembrar. Não é que nós vamos viver festa bíblica ou vamos ser judeus, né? Ou, como a palavra diz, né? Ortodoxos, voltar lá na... Não é isso, mas é lembrar e também trazer isso à memória para que os nossos jovens, as nossas crianças possam estar inteirados sobre esse assunto. E outra coisa, é Bíblia, é palavra de Deus. Então, se é palavra de Deus, se está registrado na palavra de Deus, nós vamos pregar, nós vamos celebrar, nós vamos cumprir e mais do que isso, né? Vamos agradar o coração de Deus, que é o que importa para nós e para Ele, né? E mais, né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 2,15. Aí entra nós. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e as suas, né? As suas concupiscências. Mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. O mundo passa e tudo que há no mundo há de passar. Mas a palavra de Deus, que é essa que nós temos que ter como nossa regra de fé, estarmos firmados nela, essa vai subsistir eternamente. Quando alguém perguntou para Jesus em Mateus 5,17, Senhor, o Senhor veio aqui, liberou geral, não precisa cumprir mais nada, nem lei, nem nada. Jesus falou, olha, não cuideis que eu vim destruir a lei, não cuideis que eu vim destruir a palavra de Deus e os profetas, eu não vim anular, mas eu vim fazer cumprir. E ele disse, ainda que passem os céus e a terra, nem um jota ou um tio vai se omitir desta palavra sem que tudo seja cumprido. Então, vai cumprir todas as determinações de Deus, aonde se cumprir, em nome de Jesus, né? Então, quer dizer, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. O que a palavra está dizendo? Que tudo que há no mundo. Exemplo, aquilo que a carne deseja mais do que tudo. Né? Tem coisas que nós não conseguimos dominar. Tem coisa que nós não conseguimos. Por exemplo, tem coisa que a carne fala mais alto. Então, quer dizer, tudo que eu não consigo dominar em mim é pecado e é chamado de vício. E aí, sim, são coisas que às vezes o mundo oferece, nos impõe e nós não resistimos. Isso é chamado de quê? De concupiscência, desejo desenfreado da carne. Então, eu não consigo vencer eu mesmo, eu não consigo vencer a minha carne. Quando eu penso que não, eu sei que é errado, mas estou praticando. Isso vai de muitas coisas. Alguém pode pensar assim, alguém que é viciado na bebida, sabe que é errado, fala que vai parar de beber quando pensa que não está bebendo. Faz parte. Alguém que fala assim, olha, eu briguei com minha esposa, briguei com meu marido, falei algumas coisas que não devia, e etc e tal, falei, mas não vou fazer mais. Mas quando assusta, está fazendo de novo. É concupiscência. Sabe,
tudo que eu não consigo fazer. O apóstolo Paulo diz que tudo que eu quero fazer, eu não faço. Mas tudo que não posso e tudo aquilo que não é bom para mim, que vai ser prejudicial, eu faço. O apóstolo Paulo está falando da natureza humana. Não é? Agora, eu vou ser colocado numa redoma de vidro porque para não pecar, mas não é assim. O ser humano adoece, morre, sofre, vira escravo do diabo por uma coisa que ele pode resolver: confessar seus pecados e não guardar pecado de estimação. Porque muitas vezes nós temos que, no leito da enfermidade de alguém, confessar o pecado dele, para que Deus possa lhe dar absolvição. Duas absolvição. É igual no tempo do leproso, como eu tenho, quando eu preguei no 7 mergulho de Naamã, Deus dava dois tipos de sentença. Ou absolvia ou morria, ou continuava leproso. Ou morria leproso,